Olá, torcedor palmeirense. Eu, HP, comentarista esportivo do Nação Alviverde, voltei para trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso Verdão querido. As informações importantes de agora envolvem dois jogadores que ainda têm seus nomes ligados ao Palmeiras, e as novas notícias são de que o primeiro deles é o atacante Kevin, que está em negociações para deixar o Shakhtar Donetsk, e a imprensa ucraniana garante que o jogador não deverá permanecer nessa janela de transferências por lá, e com isso o Palmeiras foi comunicado por conta de seus 10%, e o clube ucraniano tenta de alguma maneira dialogar com o Palmeiras para facilitar na liberação da porcentagem mediante o futuro clube do Kevin. E agora, quanto ao Luiz Guilherme, jogador do West Ham, muito provavelmente deverá ser emprestado, e houve cogitações dentro do clube de tentar um empréstimo do jogador, porém essa informação, que poderá ser repassada nesses próximos dias, já é passado, e qualquer notícia referente a isso, fiquem cientes de que não passa mais por cogitação no clube, e creio que o fato se deve pelos ingleses não aceitarem a vinda dele ao Brasil, pois afinal o futebol aqui é visto como péssimo aos olhos dos ingleses. E quanto ao Kevin, o Palmeiras deverá conseguir lucrar muito, e o Luiz Guilherme é mesmo uma pena, e eu o aceitaria de braços abertos aqui, nem que fosse por um ano, né? Palmeiras! O gol do Paulinho significa muito mais do que uma classificação, pois era o que a diretoria precisava fazer há muito tempo, as tais contratações pontuais que decidem e que estão lá para representar o Palmeiras. Porém, o problema do atacante ainda segue dividindo opiniões dentro e fora do clube, mas por causa desse gol haverá uma trégua que a diretoria tanto precisava na volta ao Brasil, e a expectativa é a de que as arquibancadas deem o tempo necessário para ele se recuperar da maneira certa. E vou mandar a real aqui que se existisse a possibilidade dele em todo jogo decidir durante os 30 minutos e voltar ao banco de reservas, eu não pensaria duas vezes em fazer isso, e eu, claro, faria esse acordo, pois o que falta no Palmeiras de hoje é isso, um jogador decisivo, e se espera que nessas próximas contratações cheguem destaques, e em momentos como esses façam a diferença, e bora ver o que será do Palmeiras no próximo jogo, né? Palmeiras! Fala, meus amigos, o estagiário do Nação está de volta para mais notícias do nosso amado Verdão. O corintiano que bancou de palhaço nos camarotes atrás da torcida do Palmeiras está virando chacota no Brasil inteiro. Claro que uma cena dessas não é bom para ninguém, mas fica feio para um rival prestar esse tipo de atitude. No final, ele estava querendo o quê? A vitória do Botafogo e debochar dos palmeirenses com um videozinho na internet. Mas para a má sorte dele, a torcida do Palmeiras não é frouxo e deixou bem claro que em primeiro lugar precisa ter o respeito. Afinal de contas, se fosse ao contrário com a torcida dele, duvido que não teriam outra resposta igual a dos palmeirenses. E todo esse recado vai principalmente para a imprensa, que achou um absurdo a maneira de como foi feita a pressão, mas em um outro cenário iriam defender e passar pano para o que foi feito. E é nessas horas que entra a famosa parcialidade. Eles acham que a gente não enxerga, mas é evidente que existe uma dor de cotovelo quando se trata de Palmeiras. E portanto, engole o choro e assiste aí do controle o maior verde do Brasil e da América do Sul fazer história nessa Copa do Mundo de clubes. Palmeiras! Em meio à classificação e comemoração, Leila Pereira vem sofrendo uma pressão grande de seus aliados na gestão. Os conselheiros que estão presentes nesse torneio vêm pedindo para o presidente tomar ações cabíveis sobre a arbitragem do último jogo. O absurdo que foi visto nas tomadas de decisões do francês poderia muito bem ter interferido na classificação do Verdão. O pênalti não dado, a falta de revisão na expulsão do Gomes e outros absurdos são os principais motivos que influenciam diretamente nessa cobrança. E a expectativa está para esse próximo confronto entre um clube europeu que tem o favoritismo e a obrigação de passar e o Palmeiras que vai lutar até o final para a classificação. E o árbitro ideal, no ponto de vista de muitos, é que seja colocado para esse jogo alguém que não esteja ligado ao futebol europeu e muito menos da América do Sul. Bom, vamos torcer para ela fazer a parte dela e aos jogadores e o Abel fazer o que tem que ser feito dentro de campo. E vale a pena lembrar que em caso de classificação, o Gomes estará 100% garantido para esse próximo jogo. Palmeiras!
A entrevista do Abel Ferreira ainda segue sendo alvo de muita discussão nos bastidores. A tal indireta dada pelo treinador se referindo que certos jogadores precisam ser melhores homens, segue trazendo dúvidas de quem seria o tal alvo. E de acordo com as informações, a insinuação do treinador foi mais para trazer uma cortina de fumaça do que uma veracidade. De uns tempos para cá, Abel Ferreira costuma utilizar dessas táticas para minimizar o que está sendo feito em uma semana decisiva. E se você, torcedor, está tentando insinuar que seja o Estevão que saiu chateado do último jogo, ou ao Felipe Anderson e Flaco Lopes que não entraram, fique bem cientes que tudo que o Abel fala na frente dos jornalistas tem um porquê. Não ache que os problemas internamente serão expostos de uma maneira tão fácil assim. E eu concordo com o Abel. Se isso traz uma tranquilidade sobre sua preparação, que assim então seja feito. O mais importante no momento é ter o Palmeiras pronto para a próxima partida dessa sexta-feira. Palmeiras! Alan, Richard Rios, Giai e Aníbal Moreno. O quarteto fantástico que pode muito bem deixar o Palmeiras após essa Copa do Mundo de Clubes. Dentro do clube já existe uma certeza que se pelo menos 2 desses nomes seguirem até o final do ano, já estaremos no lucro. A única certeza desses citados é o Richard Rios, que infelizmente não deverá se prosseguir para o restante da temporada. Nos bastidores já existe uma garantia que ele tem um pré-contrato com o clube europeu e aguarda apenas a finalização do torneio para enfim seguir o seu novo destino. Claro que quando não existe um pré-acordo assinado, não dá para cravar 100% a sua saída. Porém, nesses acordos, quando tem interesse e muito dinheiro envolvido, não tem como dar errado. Agora, referente ao Alan, se espera que a diretoria segure o jogador, pois ele tem condições de ser fundamental para esse segundo semestre. Depois de passar vários jogos esquentando o banco, enfim, conseguiu se tornar protagonista do jeito que a torcida esperava. Sobre Aníbal Moreno e Giai, o Palmeiras já tem uma noção dos valores estipulados que pode receber nessas próximas negociações. O Giai, por exemplo, já tem valores na casa dos 150 milhões de reais. Aníbal Moreno conseguiu uma valorização próximo dos 100 milhões de reais. Se colocar na balança uma eventual venda, o Verdão pode lucrar no mínimo 200 milhões de reais. Dinheiro que recuperaria não só os gastos que foram nas suas contratações, mas também de outros jogadores dessa temporada. Vale a pena lembrar que só em 2025 o Verdão gastou 500 milhões de reais em apenas 5 nomes. E de alguma forma, isso será recuperado, seja com revenda de jogadores da base ou destaques do profissional. Eu tô ficando por aqui com essas informações, agradeço muito a audiência de vocês, tamo junto e até a próxima. Palmeiras! Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão e retorno amanhã, se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários e continue assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso Verdão em decacampeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão.